Agora todo mundo virou defensor ferrenho da santidade, da moralidade, contra todo tipo de cultura e menção a Satanás e os demônios por causa do show da Lady Gaga. Meu nome é Alexandre Losato, seja muito bem-vindo ao meu escritório, onde eu falo de teologia e vida cristã. Portanto, se você caiu neste vídeo, você gosta desses assuntos, dessa relação desses assuntos, de como o cristianismo deve impactar a tua vida diária, você está no lugar certo, então já te inscreva no meu canal, assine o sininho para as notificações, fica até o fim do vídeo para ouvir o que eu vou falar sobre isso e comenta aqui embaixo a tua opinião, que para mim é muito importante lê-la, ouvir, crescer esse assunto e também, quem sabe, me retratar, ou quem sabe fazer um novo vídeo sobre esse assunto, enfim. O show da Lady Gaga no Brasil, em Copacabana, foi um verdadeiro espetáculo de bizarrice, porque houve encenação de uma possessão, cruzes distorcidas, figurino blasfemo, entre outras atrocidades, e eu entendo, foi bizarro, foi bizarrice pura mesmo, foi grotesco mesmo. Mas quer saber o que me assusta muito mais do que o show da Lady Gaga é o que acontece dominicalmente ou semanalmente em algumas igrejas aqui do nosso país e pelo mundo. Enquanto você, o povo de Deus, as pessoas simples, se escandalizam com um show de uma cantora secular, que não tem nada de cristã, que é declaradamente ímpia, nós aceitamos e vemos pessoas usurpando o nome de Deus todo domingo nos nossos púlpitos, quem sabe mais dias da semana, quando você tem mais cultos durante a semana, falando coisas que não convêm e que afetam muito mais o nome de Jesus do que uma simples apresentação, se é que a gente pode dizer que é simples, né? A apresentação de uma cantora ímpia nos nossos dias. Bom, pra quem não viu, Lady Gaga cantou no Rio de Janeiro, em Copacabana, na praia de Copacabana. Segundo as notícias, mais de 2 milhões de pessoas reunidas pra ouvir. Eu não sei o que tanto gostam, eu detesto, tenho pavor, não gosto das músicas da Lady Gaga, não acho interessante, não acho que sejam boas, mas as pessoas gostam e querem ouvir o que ela canta, então tem louco pra tudo, é o que dizem, né? Tem louco pra tudo quanto é tipo de coisa, inclusive pra 2,1 milhão de pessoas irem pra praia ouvir a Lady Gaga cantando, que é conhecido como a Mother of Monsters, a mãe dos monstros. Então, nessa performance, ela encenava que estava sendo possuída, caía no chão, se contorcia, dançava em cima de cruzes estilizadas, invocava uma estética declaradamente anticristã. E aí, como sempre, a internet, né, as mídias, os blogs, os tabloides cristãos explodiram com isso, né? Alguns perfis do Instagram falando de como isso é extremamente diabólico, como isso é um tipo de seita, um tipo de culto aos demônios e que abre um portal espiritual para que os demônios invadam o nosso Brasil. Teve crente dizendo que era o próprio diabo encarnando naquela pessoa. É gente mandando vídeo de alerta, prepare-se, Jesus está voltando, olha o que está acontecendo. Análise sobre simbologia oculta, Illuminati, nova ordem mundial, muita coisa. E eu não tô dizendo que essas coisas não possam existir e não sejam verdades, em que em algum momento não convirjam mesmo o que ela faz, o que ela fez no palco, com de fato o mundo espiritual, porque eu acredito que sim, os demônios possam estar de fato usando a Lady Gaga para contaminar, espalhar ainda mais a sua escuridão sobre o nosso mundo. Mas a minha pergunta é por que nós gastamos tanto tempo estudando, analisando, contemplando as trevas e tão pouco tempo olhando para o que a Escritura diz a respeito dos nossos cultos dentro da nossa casa? Lembre-se, Jesus diz, a palavra de Deus diz, que o juízo começaria pela igreja de Deus, ou seja, o juízo começa por nós, como nós nos comportamos, como nós nos alinhamos diante desses escândalos que acontecem no nosso meio, nosso curral evangélico. A pergunta é por que vários desses perfis cristãos que falam tanto, estão falando tanto sobre Lady Gaga, com aquelas músicas de mistério aparecendo no TikTok, por que eles não falam sobre os absurdos que acontecem dentro das nossas igrejas? Sabe o que é mais satânico, mais absurdo, mais destrutivo do que um show da Lady Gaga em Copacabana? É um profeta mirim falando of the king of the power, the man commanding the bastard, não sei o que, desma. Esse taque, tuque, traque, plaque, 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 placa. Tudo isso é muito mais prejudicial para a igreja do que o show de uma artista secular cantando na praia de Copacabana. É muito mais prejudicial, porque ele espalha mentiras e falsas doutrinas. Ele é usado como um boneco na mão de um ventrílogo a fim de arrecadar dinheiro. Eu quero 4 pessoas que vão fazer aqui um propósito de R$1.000 agora. Então veja como a coisa está perdida, enquanto nós nos apavoramos com
Lady Gaga dançando de vermelho, nós não vemos pessoas como aquela Vitória Souza dizendo que você é um XR e você precisa ser um iPhone 12, e para você ser um iPhone 12 você tem que passar primeiro pelo XR, e na igreja quem tá olhando pela janela. Essas coisas são infinitamente mais destrutivas. Por que eu digo isso, pastor? Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, se não me engano, que nos últimos tempos os homens seguiriam doutrinas dos demônios. Eu acho que é 1 Timóteo capítulo 4. Vou colocar aqui, tá? Homens seguiriam doutrinas de demônios. Ou seja, no meio da igreja, homens seriam ensinados, seus ouvidos ouviriam vozes diabólicas para inserir doutrinas demoníacas, não fora da igreja, mas dentro da igreja. Como diz Paulo, lá em Éfeso, quando estava orando na praia, dizendo assim: alguns homens maus sairão aqui do meio, introduzindo doutrinas destruidoras entre vocês. Pior do que shows, pior do que encenações, é pessoas assumindo o púlpito e pregando, ensinando doutrinas advindas direta do inferno para destruir a igreja do Senhor. Isso deveria nos causar muito mais perturbação. Isso deveria ser muito mais perturbador do que um show secular na praia de Copacabana. O pastor, aquele que ensina a teologia da prosperidade, não só financeira, mas emocional, o coaching gospel. O coaching gospel nos nossos dias deveria nos perturbar muito mais. Pastores coaches, pastores dos Rolex, pastores dos tênis caros, dos Dolce & Gabbana, dessas coisas deveriam nos perturbar muito mais do que um show. Nós deveríamos prantear e nos arrepender, nos envergonhar de estarmos tão ouriçados com um assunto que não é sobre nós. Lembre-se, o juízo começa pela casa de Deus. Ou seja, Deus irá julgar a forma com que nós estamos olhando essas coisas para fora. Veja, meu irmão, minha irmã, você está assistindo até aqui. Esse vídeo é um alerta para você. Deveria nos alertar. A nossa luta não é contra carne nem sangue, como diz Paulo em Efésios 6, apesar de ele usar carne e sangue muitas vezes para nos atacar, para nos difamar, para espalhar o seu reino nas trevas, porque os demônios, os anjos, eles são seres espirituais, eles precisam que seres materiais façam a sua obra no nosso mundo hoje. Então, a nossa luta não é contra eles, a nossa luta é contra falsas doutrinas, doutrinas de demônios. A nossa vigilância começa em zelar pela casa de Deus, em apontar para esses erros, dizer: meus irmãos, isso aqui está errado. Não é dessa forma que deveria se proceder. Então, nós não podemos mais tolerar o evangelho diluído, manipulado, emocionalmente frágil, o evangelho da prosperidade. Não dá pra nem chamar de evangelho, porque evangelho é boa notícia, o evangelho é sagrado, mas a teologia da prosperidade emocional. Deus não está preocupado se você não gosta ou se sente escandalizado com o show da Lady Gaga, mas Deus está preocupado com a santidade da sua igreja. Ele vai vir buscar uma igreja santa no fim dos tempos. E nós estamos, fechando os olhos para o que acontece dentro da nossa própria igreja. Ele quer saber se eu e você estamos vivendo em santidade, desejando a sua vinda acima de todas as coisas, buscando uma igreja santa, perfeita e pura, uma igreja saudável, que ame ao Senhor Jesus e que propague o evangelho nos púlpitos, e não essas bizarrices que nós vemos no nosso meio. Bizarro o show da Lady Gaga? Mas mais bizarro ainda é darmos microfone para crianças, darmos microfones para pregadores da prosperidade. Mais bizarro é alguém não levantar e dizer assim: olha, o que está acontecendo aqui não pode ser feito mais, não devemos aceitar desta forma. E isso sim é bizarro. E isso sim deveria nos escandalizar mais o show da Lady Gaga. Então aqui eu tenho uma palavra pastoral para você. Olha, antes de sair compartilhando, olha o que aconteceu no show da Lady Gaga, olha para tua igreja, olha para o teu púlpito, olha para as igrejas que nós temos aqui, examine a palavra de Deus, abra a palavra, ouça os pregadores com a palavra aberta. O pregador diz: pode fechar sua Bíblia, não feche, deixa aberta. Ouça o que ele tem a dizer, olhando a palavra, examinando. Esse Jesus está sendo o centro pregado na sua igreja. Esse ainda foco evangélico. Algumas igrejas, elas só não conseguem ser consideradas seitas, e volta e meia, um domingo a cada 7, pinga uma gota de evangelho, uma gota de cruz, que é capaz de mudar e transformar. Uma gota de evangelho salva toda a humanidade. Então ainda há um pouco de evangelho ali. Esse é a pregação de arrependimento, de confronto de pecados, de abandono. Talvez o maior escândalo hoje da igreja está lá fora com Lady Gaga. O maior escândalo da igreja hoje está aqui dentro de nós. Profetas mirins, com Vitória Souzas, com teologia da prosperidade, teologia coach. Essas coisas deveriam nos escandalizar muito mais do que o show da Lady Gaga. Se você concorda comigo, então, comenta aqui embaixo. Se você acha que eu tô errado, comenta também. Eu quero saber a tua opinião, eu quero saber o que você achou do que eu acabei de falar até aqui. Esse vídeo falou contigo, compartilha com mais pessoas, compartilha que esse vídeo alcance mais gente. O intuito é que a teologia avance. Então aqui embaixo você tem os meus links, onde eu estou dando de graça um e-book chamado Crescimento Espiritual. Também aqui embaixo dos meus links você pode ofertar ou
vou mandar uma oferta para mim, auxiliando o meu ministério. Enfim, nós vamos viver grandes coisas aqui. Esse é meu escritório provisório, porque em breve, Deus permitir assim, estaremos nos mudando para a cidade de Gramado, onde vamos iniciar uma plantação de igreja. E eu vou voltar aqui com o diário de plantação, falando de como tem sido esses momentos. Então, se você quer acompanhar mais, gostaria de um vlog sobre a plantação, comenta aqui embaixo também para saber a tua opinião. Mas não deixe de acessar os meus links, pegar um e-book gratuito. Se você quiser fazer parte do meu curso Teologia Descompactada, tá aqui embaixo também. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.